já vai utilizar esse cara bem pouco. Bundles. Esse cara aqui, essa categoria é uma categoria meio que traumática para muita gente, porque não entende como é que funciona. Mas se vocês programam em linguagens como PHP, como Python, eu não sei como é que funciona no Ruby, mas basicamente você pode importar um arquivo para dentro de outro arquivo e trabalhar com classe, trabalhar esses objetos, esses módulos. Os bundles, eles têm a capacidade de pegar vários arquivos JavaScript, criar um arquivo JavaScript único e distribuir isso, e ele funcionar normalmente. É basicamente a habilidade do require do Node funcionar no navegador. E a gente tem o Browserify, que ele faz exatamente isso. O require que você utiliza no Node passa a funcionar no Browserify. Ele faz isso, essas resoluções de módulos, a partir dos módulos NPM que você instala. É o mais simples, é o que eu recomendo para quem está começando, porque é muito simples. Ele não tem mistério nenhum. Você dá um comando e vai embora. O Webpack. Esse cara, ele é meio problemático no sentido de ele quer abraçar o mundo e ele consegue. Ele faz bundle de qualquer coisa. CSS, HTML, imagem. Você coloca alguma coisa nesse cara, ele vai fazer um bundle disso do outro lado. Ele é muito poderoso, ele é baseado em um arquivo de configuração. Porém, a documentação dele é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Mas só que, incrivelmente, ele está dando certo. Está saindo a versão 2, os autores estão dizendo que a documentação vai melhorar bastante. Eu já estou utilizando. Depois que você entende como é que ele funciona, ele é relativamente simples. Mas até chegar lá, dói um pouquinho. E tem esse cara aí. Eu coloquei ele aqui. Ele não está sendo utilizado ainda em massa, ele não é tão popular. Mas ele está fazendo uma coisa muito legal que foi permitida a partir da versão 2015 do JavaScript, que é fazer o que a gente chama de twist, que é basicamente eliminar código morto. Quando você importa um módulo, você traz todo o módulo para dentro do seu bundle e fica muito código morto ali. Esse cara tem a capacidade de eliminar código morto. Então, para produção, para arquivos críticos, é bem interessante vocês olharem esse cara. O Webpack 2 já está tentando implementar isso, está funcionando mais ou menos, mas esse cara aí é o que já promete fazer isso para você. A gente tem as template engines. Quem sabe o que é uma template engine? Basicamente, você poder escrever HTML sem escrever HTML. Quando você está trabalhando com um projeto muito grande, escrever HTML se torna algo meio problemático, principalmente quando a gente está falando de reuso. Esses caras prometem melhorar isso para a gente. Handlebars foi o primeiro. O primeiro não, tá? Foi o que mais se popularizou no começo dessa era do JavaScript. Ele é bem velhinho, ele é agnóstico, como todo boa biblioteca de JavaScript deveria ser. Ele ainda é utilizado pela galera do Ember. A galera do Ember ainda utiliza ele bastante. A gente tem o Pug, ou Jade, que mudou de nomes por motivos legais. E ele é uma biblioteca que está sendo bastante utilizada agora. Ela é muito simples, muito poderosa e permite você fazer algumas brincadeiras que podem até se caracterizar como CMS estático, por exemplo. Colocando alguns comandos, alguns scripts, você pode fazer bastante coisa com esse cara. Scaffolds ou generators são bibliotecas que permitem que você criar rapidamente projetos. Do nada, você vai dar um comando, pronto. Você já começa a codar. Você não precisa fazer install, criar arquivo aqui, boilerplate de sempre. Yeoman é o cara que conta nessa galera, basicamente o único. Tem alguns concorrentes, mas não significa muita coisa. Ele tem muito biblioteca lá, ele tem muito modelo. Se eu quero criar um projeto com a Ionic, você vai ter alguma coisa lá. Quero criar um projeto com Electron, você vai ter alguma coisa lá. Ele é muito completo, tem muita coisa ali.
Só que a gente também está tendo agora uma tendência dos standalones, que são generators, codes das próprias ferramentas. Vue.js, Angular, Ember, React, todas elas têm as suas próprias ferramentas que a gente chama de CLIs. São ferramentas de linha de comando para você criar um projeto novo e sair codando em menos de um minuto. Porque, como vocês puderam ver, o ecossistema é muita coisa e na hora de você começar um projeto do zero, sem esse tipo de ferramenta, você vai levar algumas horas fazendo isso. Eu vou dar uma pincelada aí pegando de teste e libs, test runners, frameworks de testes, porque é um assunto meio complexo, delicado, que eu não manjo muito, mas eu posso destacar algumas coisas. Selenium é uma ferramenta que não é só para testes. Ele permite fazer muita coisa, como, por exemplo, renderizar páginas inteiras, executar JavaScript pelo navegador, ou então automatizar a abertura e comandos dentro de navegadores cross-browser mesmo. Você pode executar, tem uma rotina que você quer que execute no Firefox, no Chrome, esse cara tem essa capacidade para você. E a galera usa muito isso aqui para fazer teste de integração direto no front-end, direto no navegador. E a gente tem essa cacetada de coisa que é só a ponta do iceberg quando falamos de teste de JavaScript. A minha recomendação é: use o que a sua ferramenta diz para você usar. Chega na sua comunidade de React e pergunta: o que vocês estão utilizando para testes? Chega na documentação do React, na documentação do Vue, pergunta, e olha lá, testes unitários. Qual ferramenta deve utilizar? Eles vão te dizer lá por onde começar com os testes na ferramenta que você está utilizando. E agora, a parte do Vue.js, que como ele põe um pouquinho de ordem nesse caos aqui. Primeira coisa, como eu falei, é o standalone, o CLI. Com um comando você cria um projeto já configurado. O LPEC é a seguinte, Babel. Como eu falei, se você for começar do zero para ter um projeto pronto, com todos os requisitos para a produção, fica chato, fica complicado, não é simples, não é algo que você vai sair criando agora. Você perde tempo, muito tempo, nessa parte que a gente chama de tooling, de ferramental. Configurando aqui, configurando ali. É chato. Essa ferramenta aqui te permite criar projetos rapidamente e sair codando. Particularmente, eu ainda acho que falta algumas templates aqui, alguns modelos. Os modelos ainda estão um pouquinho cru, mas isso é fácil de resolver. A comunidade já está criando bastante coisa sobre isso. A gente tem o Single File Components, que é basicamente a maneira de você escrever um componente do Vue.js com um único arquivo. Nesse arquivo você vai ter HTML, CSS, JavaScript, tudo num local só, um único arquivo. A galera que odeia JSX, eu sei que vocês estão aqui em algum local, eu ficaram muito felizes quando descobriram que você pode escrever HTML puro, sem nenhuma particularidade, dentro dos componentes do Vue.js. Porém, entretanto, todavia, você quer usar plugin, você quer usar handlebars, você quer usar JSX, você pode fazer isso. A ferramenta do Vue.js, ela permite que você escolha qualquer linguagem para escrever seu componente. Eu gosto muito de CoffeeScript, quero escrever meus arquivos, meus componentes em CoffeeScript. Vai lá, amigo. Segue a fé. E se você é um amante de TypeScript, não tem problema. Vai lá, escreve TypeScript. Quer escrever o que você quiser ali, meu querido? Você escreve. Não tem essa limitação. A mesma coisa acontece com o CSS. Eu gosto tanto de PostCSS. PostCSS. Eu gosto tanto de SAS. Escreve SAS. A ferramenta permite que você escreva o seu componente do jeito que você quiser, do jeito que a sua equipe se sentir tranquila. Essa é uma característica muito comum, muito forte dentro da comunidade do Vue.js. Faz o componente do jeito que você quiser, porque o que ele precisa fazer é externo. Externamente ele precisa se comunicar de um jeito.
Como ele é dentro, não tem problema. Você melhora, refatora, testa, modifica, transforma do jeito que você quiser. E a gente tem o Virtual DOM. Como eu disse, o Vue.js aceita o JSX. Porém, ele não aceita o JSX só porque ele quer aceitar o JSX. O que acontece é que quem sabe o que é JSX sabe que ele é uma sintaxe diferente para você escrever Virtual DOM. A partir da versão 2 do Vue.js, ele também aceita o Virtual DOM. E com isso, você pode escrever com o JSX. Só que a equipe do Vue.js não ficou satisfeita, vamos colocar assim, em só dar a possibilidade de colocar JSX, como também deu a possibilidade de você escrever render function. O que acontece? O JSX vai ser transpilado em render function. Se você quer escrever a função render function diretamente, você pode fazer isso, como na comunidade do React. Porém, na grande maioria das vezes, você vai escrever HTML puro. Eu, até o momento, desconheço quem esteja utilizando JSX com Vue.js em produção. Tem a teste, são possibilidades. Se você vai utilizar, se isso faz sentido para você, se você já está acostumado, a transição para isso daqui vai ser muito tranquila. E com isso, ele é 2 vezes mais rápido que o React. Esses testes, eu sinceramente cago para eles. Por que eu estou dizendo que eu cago para eles? Porque o que determina a velocidade de uma ferramenta é o contexto dela. Não é um teste de benchmark que te diz que, olha só, ele iniciou 0,25 segundos a mais do que a outra ferramenta. E essa outra ferramenta é uma merda. Olha só, quando chegou na tabela 25.000, na linha 25.000, ele perdeu 0,35% de performance. Cara, se você está escrevendo 25.000 linhas, você tem um problema muito maior que a performance. O que acontece é que uma ferramenta, para ela ser boa, ela tem que te dar mais do que performance. Ela tem que te dar o que eu chamo de workflow. Desde o começo, desde você pegar e começar a escrever o código, ver o código funcionando, testar, compor a sua aplicação, esse fluxo tem que ser suave. Você não tem que perder tempo fazendo a configuração extra. Você não tem que perder tempo vendo lixo sendo formado dentro da sua aplicação. Que é o que acontece com alguns transformadores. Algumas pessoas têm um setup de TypeScript, onde ficam vários JavaScript transpilados jogados. E, ok, dá para corrigir isso, mas por que isso já não é padrão? Isso aqui é padrão. Isso aqui é o que a comunidade recomenda. Quando você começa uma aplicação com Vue.js, você não vai ver a comunidade falando para você, escreve assim, assado, não, escreve assim. Desse jeito que vai ser bom para você. Ah, e você quer escrever HTML separado porque você é maluco? Escreve HTML separado porque você é maluco, você também pode fazer isso. E a gente tem também um negócio... Oi? Voltou. A gente tem um negócio que é um pouco polêmico, muita gente não entende ainda como funciona, mas a gente tem o Server-Side Render. Em resumo, eu posso escrever um componente, escrever uma aplicação que é um SPA. Quem sabe quem já trabalhou com SPA sabe que o Google odeia SPAs. Google, Bing, Yahoo, todos os motores de busca odeiam SPAs. Por quê? Porque a JavaScript, quando ele bate no HTML, não tem nada para ele capturar, para ele fazer spike. Quando você utiliza um SSR, um Server-Side Render, você está dando duas coisas para o seu usuário: performance e velocidade, já que quando ele der o primeiro acesso na página, já está tudo carregado dinamicamente. Se vocês criou alguma lógica para Ajax carregar uma lista, vai carregar uma lista já no HTML. Alô? Vai carregar uma lista já no HTML. E o Google vai ficar feliz porque ele vai poder lá fazer o link para a loja do seu produto. Então, quando você tem a possibilidade de escrever a sua aplicação utilizando essa tecnologia,
você está trazendo muito valor para o seu... Você está trazendo muito valor para a sua aplicação. Está trazendo muito valor para a sua aplicação porque fica muito mais simples de você aparecer no Google. Porque a situação é a seguinte: escrever SPA hoje é fácil, é mais tranquilo, é mais produtivo. Porém, todo projeto de SPA que eu tinha que criar, eu tinha que pensar: e o Google? Eu preciso desse projeto ser indexado no Google? Muitos projetos meus deixaram de ser SPA porque eu precisava desse requisito. E qualquer solução que eu tinha anteriormente era uma bosta. Com isso, que basicamente só quem tem é o Vue.js e o React, o Angular está implementando, mas acho que não está em 100% ainda, você pode criar um SPA, o Google vai bater nele e vai indexar ele como se fosse uma página normal. Não faz diferença. Isso é transparente para você. Só tem um pré-requisito, é Node. Seu serviço tem que estar sendo feito no Node. Não significa que a sua API, que o seu back-end real, que está processando as informações, banco de dados, o caramba 4, tem que ser Node. Mas o servidor do teu SPA tem que estar escrito em Node. Novamente, workflow. Escreve um SPA em Vue.js com algumas outras configurações. Você vai subir, não é mágica isso aqui. Mas você vai colocar mais alguns comandos, mais alguns serviços e pronto. Você sobe uma aplicação com SSL. O ecossistema de Vue.js é basicamente 3 livros. O próprio Vue.js, Vuex, que é a implementação do Flux para o Vue.js. Quem não conhece o que é Flux, basicamente é um único objeto com todas as informações do sistema. Quem trabalha aqui com Angular, por exemplo, sabe quando você tem que jogar coisas para root scope e começa a ficar tudo doidão, esse cara vai resolver esse tipo de problema. Tem o Vue Router, que é o sistema de rotas padrão para a aplicação Vue.js. Ele é baseado em componentes, então tudo que você conhece sobre MVC, dá uma esquecidinha, porque quando você começa a trabalhar com ferramentas com React e Vue.js, a maneira de resolver as coisas é outra. A gente tem o Axis. Ele não faz parte do pacote oficial do Vue.js. Quem fazia o papel do Axis antigamente era o Vue Resource, que é para fazer request dentro dos componentes. Porém, a equipe do Vue.js decidiu abrir mão. Eles falaram que, olha, o Axis é muito bom, não faz sentido nós continuarmos dando manutenção nesse projeto, sendo que eu tenho um outro projeto que funciona perfeitamente bem dentro da gente. Então, eles abriram mão e agora eles estão recomendando oficialmente esse cara. Esse cara funciona tanto no Node quanto no navegador. E tem outro título de destaque, que é esse cara aqui, que acabou de ser lançado, que é uma biblioteca de UI para Vue.js. Ele é muito completo. Eu confesso que faz tempo que eu não via uma biblioteca de UI tão nova e tão completa quanto esse cara aqui. Basicamente, a comparação que a gente fez lá para o pessoal que não entendia muito do que é biblioteca de UI é o Bootstrap, muito melhor do que o Bootstrap. O Bootstrap feito do jeito certo para Vue.js. Não tem dependências com jQuery, não tem dependências com qualquer outra coisa. Porque quando você está trabalhando com React, com Angular, com Vue.js, você quer puxar um Bootstrap para você, uma template que você comprou, vem com jQuery. Não que o jQuery seja ruim, mas ele não consegue lidar bem com esse tipo de ecossistema. Afinal de contas, a gente está falando de Virtual DOM. Virtual DOM, para quem não conhece, é uma coisa completamente diferente do que você possa imaginar do DOM. E é isso. Muito obrigado. Desculpa que foi meio corrido. Perguntas? Pergunta?